Bom dia, um feliz sábado. Todos sejam bem-vindos, né? Nesse segundo dia de congresso. Ontem à noite já foi uma bênção, o início com o Marcos, né? E hoje a gente vai ter algumas palestras e espero que todos possam ser edificados, né? Com esse congresso, com essas mensagens que Deus tem colocado no nosso coração. Eu gostaria de pedir para que vocês possam, quem está participando aqui, possa colocar no chat de onde que está falando, né? E, se possível, que vocês possam abrir as câmeras de vocês, mas deixem o microfone desligado, para não estar atrapalhando, né, a mensagem. E no final eu sei que durante a palestra, às vezes a gente quer falar ou a gente tem dúvida, mas no final a gente vai estar abrindo para perguntas, tá, com respostas. Vamos ver de onde vocês estão participando. E aí, pessoal? Coloque aqui no chat pra gente de onde vocês estão nos assistindo. O pessoal está acordando ainda, acho. Tá um friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo ainda tá um frio bem considerável. Verdade, aqui também, onde eu estou. Minas Gerais, Mato Grosso, Minas. Enquanto vocês vão colocando no chat, eu trouxe um versículo para a gente ler nessa manhã, para iniciar. Está lá em Salmo 119 e 105, que é bem conhecido de todos nós, né? Que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, este verso, ele está destacando ali que a palavra de Deus nos guia e ilumina nosso caminho. Então, que ela sempre possa ser essa luz mesmo, né? Que vai estar direcionando a nossa vida em tudo que a gente venha fazer hoje e sempre. Amém. Posso estar chamando a pessoa que vai tocar a música já está aqui? Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, gostaria de chamar o Emerson, que vai estar nos abençoando com um louvor nesta manhã, iniciando mais esse segundo dia de congresso. Eu vou abrir aqui, é um vídeo que ele mandou. Ah, tá. Só um momentinho, pessoal. Eu já tinha deixado aqui no jeito. Não está aparecendo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui na minha tela. Me digam se... Não, ele não vai, ó. Não vai dar certo. Vamos Por um momento. Vamos fazer a oração primeiro? Tá, então vou pedir para que, é a Sandra. Sandra, você está conosco? Deixa eu ver. Que irá fazer essa oração inicial. Será que ela está?
Não tô vendo. Também não estou vendo. Posso. Deixa eu ver se ela aparece mesmo, senão, se quiser, eu posso conduzir, ou se alguém se sentir, quiser fazer essa oração inicial. Alguém quer fazer uma oração inicial? Vamos orar. Amém. Oremos ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Mais uma vez, o Senhor permitiu para que possamos começar com este congresso, Senhor nosso Deus. Queremos que tudo o que há de decorrer aqui seja de tua vontade e com a unção do Espírito Santo, Senhor nosso Deus. E permita com que tudo que poderá se falar aqui possamos pôr em prática, não simplesmente ouvintes, Senhor nosso Deus. Abençoe cada irmão que está reunido, Senhor nosso Deus, nesse santo sábado, e venha usar, Senhor nosso Deus, a nossa preleitora ou preleitor, Senhor nosso Deus, que fale de acordo à tua vontade, Senhor nosso Deus. No nome de Cristo Jesus, permita que os outros também possam ouvir e juntos partilhamos a tua palavra e que não haja interferência também da internet, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Não deu certo a música, né? Uhum. Mai, quer que eu coloco aqui? É que tem uma música especial e a pessoa mandou para mim o vídeo, né? Só que não tá abrindo aqui para o áudio ir. Mas eu vou cantar. Eu antecipo a música que eu ia cantar no final, eu canto agora e depois a gente vê. Tá bom, então? Eu já fui pastora, minha fastei e seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após sem dar perdido. E voltando por ser e ser como diz, tive medo de pois o frio congelar não podia me mover, porque foi assim tão longe que tu me prometi. Se eu pudesse voltar para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu para me alcançar. Estendeu meu ser, já conseguiu me encontrar.
agora no meu peito sinto a dor. Que deixei o meu pastor que me abraça no seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Agora eu queria chamar a Nayara, né, que vai estar compartilhando conosco hoje a mensagem da manhã. Um feliz sábado, que Deus possa te usar poderosamente hoje e possamos ser edificados com a tua mensagem. Obrigada pela participação. Feliz sábado a todos. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos mais uma vez. E eu já começo dizendo que quem não assistiu ou não esteve presente no sermão de ontem à noite, assista, né? Teremos a gravação. Então, que Deus possa realmente continuar nos fortalecendo, nos reavivando e que a palavra dele possa nos fortalecer. Bom, eu queria me apresentar de forma rapidinha. Eu sou Nayara Kelly, sou esposa do Douglas. Ele que vai passar a palavra logo após de mim, né, 10h30 da manhã. E nós estamos aqui um pouquinho de frio, por isso que ele está bem aconchegadinho ali com as roupas, porque nós estamos aqui tendo o privilégio de sentir um pouco... Eu tô com a blusa aqui por cima. Exato, sentir um pouquinho do inverno aqui no norte de Minas. E Deus seja louvado pela música, eu gosto muito desse hino, e que nós realmente possamos ser ovelha no colo do nosso bom pastor. Hoje eu gostaria de compartilhar uma apresentação, e eu queria a confirmação de que está tudo certo. Compartilha. Eu quero saber se todos estão me vendo, tudo certinho? Ótimo, então tá bom. O tema de hoje é um tema, assim, que eu gosto muito, um dos meus favoritos, justamente porque ele ressignifica o nosso cotidiano, a nossa vida, e nos relembra da importância da conexão com Deus. Mas antes de abrir a palavra de Deus e entrar no tema também, eu queria mais uma vez clamar o Espírito Santo. Porque nós sabemos que sem o Espírito Santo não conseguimos compreender a palavra de Deus. E nossa maior necessidade é um reavivamento da verdadeira piedade. Então, nesse momento, eu queria pedir a Deus por isso. Eu vou me ajoelhar aqui, nós vamos nos ajoelhar. Mas você, se conseguir, se puder aí, pode fazer o mesmo. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus. Te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra agora. Queremos te clamar, Senhor, que nos dê o teu Santo Espírito, porque sabemos que sem ti não podemos nada, não somos nada. Então eu quero te pedir, Senhor, que tire de mim todas as palavras e ideias e filosofias que possam vir da Nayara e que Cristo Jesus possa ser levantado nessa manhã, Senhor. Te agradeço porque podemos usar a internet, as tecnologias para nos conectar com várias pessoas ao redor do mundo e que realmente, Senhor, esse exército possa ser levantado e que possamos finalizar a obra para o Senhor voltar. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ah, detalhe, né? Eu esqueci de falar isso no início. Bom, somos missionários, moramos no norte de Minas, moramos entre a cidade de Santo Antônio do Retiro e Monte Azul,
e temos aqui a oportunidade de servir a Deus na região, uma região bem carente, bem simples e bem necessitada do Evangelho. E para podermos cumprir a obra de Deus, para podermos trabalhar para Ele, nós precisamos dele. Eu sei que parece algo muito óbvio, mas tem uma frase que, vez ou outra, eu preciso de relembrar. Nós não podemos trabalhar na obra de Deus sem o Deus da obra. Isso é, assim, uma informação, uma afirmação muito importante e, assim, importante ser relembrada e relembrada e relembrada. Porque como missionários, nós, às vezes, nos envolvemos tanto no que precisa ser feito, nas tarefas, nas demandas, que deixamos de buscar a Deus como deveria. Por isso que Deus tocou bastante no meu coração para que esse fosse o tema dessa manhã. Sabemos que sem Ele nada somos. E eu pergunto para você, se Deus hoje fizesse uma... Na verdade, a gente sabe que isso acontece, né? No juízo investigativo, tem ali os anjos reunidos e Deus apresentando cada caso e ali, através da graça de Deus, uns sendo absolvidos e os outros não. Mas agora, você já parou para pensar? Se Deus olhasse do céu hoje para você, o que ele diria de você? Eu estou, nesse exato momento, estudando sobre a vida de Jó. E é interessante que quando Satanás fala que estava andando aqui na terra, Deus fala, mas você viu ali o servo Jó? Meu servo Jó? Você hoje seria considerado por Deus como um servo dele? Ou um amigo dele? Ou alguém que anda com ele? Eu fiquei bem pensativa sobre isso, sobre a minha vida. Como será que Deus descreveria a minha relação com ele para os anjos? Existem vários heróis da fé e personagens bíblicos e outros também ao longo da história que andaram com Deus, que eram amigos de Deus. A gente vê, por exemplo, Enoque. Enoque, ele andou com Deus, ele andava tão próximo de Deus que Deus falou, não, eu não quero ficar tantos quilômetros de distância, eu quero que ele venha morar comigo aqui. Enoque foi o primeiro ser humano a morar no céu. E, inclusive, ele foi sem passar pela morte. E ele foi considerado um homem que andava com Deus. Noé também, numa época, infelizmente, que as pessoas estavam longe de Deus, infelizmente, a geração estava corrompida, e no meio daquela geração corrupta, Deus falou, mas tem o meu servo íntegro, justo, que anda comigo, e que achou graça perante os meus olhos. Então, Noé foi um homem que andou com Deus. Abraão, lá em Tiago 2:23, é considerado amigo de Deus. Moisés, que via Deus face a face, lá em Êxodo 33, verso 11. E Elias também era um que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que ali em Tiago fala que quando ele orava para chover, chovia, e quando ele orava para não chover, não chovia. Só que é interessante que ali em Tiago nós vemos que Elias tinha as mesmas fraquezas que nós, mas Deus fortaleceu ele, e como ele era um homem de oração, Deus também o levou, antes de passar pela morte, lá para o céu, e hoje ele está lá no céu também. Moisés passou pela morte, mas também foi morar com Deus no céu. Enfim, pessoas que andavam tão juntinhas de Deus, que ficavam com Deus momento após momento, que eles, então, foram considerados pessoas muito próximas de Deus. E além deles, na Bíblia, também temos outras histórias de homens e mulheres. Tem vários, foi difícil selecionar algumas poucas, mas eu queria aqui comentar algumas com vocês. George Miller era um que ele trabalhava no orfanato, e ele disse que ele não pedia dinheiro e não pedia nada para as pessoas, ele falava tudo para Deus em oração. E é interessante que ele anotava no caderninho todas as orações que ele fazia e todas as respostas. Quando ele morreu, tinham mais de 50 mil orações respondidas naquele caderno. John Wesley também era um grande homem que ele foi usado por Deus num grande reavivamento nos Estados Unidos e também na Europa. E John Wesley, ele disse que acordava 4 da manhã para orar e buscar Deus intensamente. David Brainerd, acho que é assim que chama o nome dele, ele foi um missionário
nos índios norte-americanos. E a história conta que ele se ajoelhava no meio da neve para clamar e orar pela vida de cada um dos índios que ele estava evangelizando. Hudson Taylor, ele foi um missionário na China, e vocês sabem que na China a pregação do evangelho é muito limitada por conta da perseguição que existe lá, né? Muitas pessoas são mortas, enfim, é bem complexo lá na China. E ele orava, e orava, e orava, e clamava. E ele fala que o sucesso que ele teve lá na China foi totalmente graças à oração. E Martinho Lutero também, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Martinho Lutero, ele foi um grande reformador que ampliou a nossa visão sobre a justificação pela fé, e ele diz que ele orava no mínimo 3 horas por dia. E se o dia dele estava muito cheio, a agenda dele muito cheia, ele passava mais tempo ainda. Eu fico pensando, como a matemática não bate? Como que a agenda dele estava mais cheia e ele orava mais? E às vezes a gente pensa assim, ai, a minha vida é tão lotada de atividades, eu tenho tantas coisas para fazer, tantas demandas. Pois esses também tinham bastante demandas e eles separavam horas para orar. Eu queria também comentar algumas mulheres que eram mulheres de oração e mulheres consideradas amigas de Deus. Esther, por exemplo, passou 3 dias em jejum e oração e foi usada por Deus para uma busca intensa daquela comunhão com Deus naquela época ali onde o povo de Deus estava prestes a perecer, né, o povo judeu. Ana também era uma mulher de oração. Em 1 Samuel 1 conta a história dela, né, o relacionamento dela com Deus. Ela foi ali no templo, orou, e Deus respondeu à oração dela, e ela cumpriu ali fielmente o voto que ela tinha feito para com Deus, com relação ao seu filho. Susana, eu não sei se vocês conhecem, só queria deixar bem claro, ela é esse do cantinho aqui, esse desenho, aqui mais abaixo do slide, lá de Ellen White. Susana Wesley, o nome dela. Ela é mãe de John Wesley, de Charles Wesley. E é uma mulher que eu fico, assim, muito impressionada. Eu queria muito conhecê-la no céu, sabe? Quantas vezes eu falei que eu tinha muita coisa para fazer? Ou que eu não tinha muito tempo para orar, digamos assim. Ela tinha 19 filhos. Ela tinha uma casa para administrar, comida para fazer, um monte de coisa. E ela separava, no mínimo, 1 hora só para oração todos os dias, fora o momento da Bíblia e tudo mais. E quando ela ia orar, disse que ela pegava o avental dela da cozinha, colocava em cima da cabeça, assim, para orar, como um sinal de que ninguém podia interromper ela. Nenhum dos filhos podia interromper ela. Ela estava no momento sagrado de tempo em comunhão com Deus. E ela também fazia questão de fazer culto devocional com cada filho individualmente, porque ela queria que cada filho tivesse um relacionamento com Deus. Eu fico impressionada, porque, assim, 19 filhos. Claro que ela não conseguia fazer todos no mesmo dia, mas ela se dedicava em passar tempo em devocional com cada um dos filhos durante a semana. Outra também, que eu acredito que vocês conhecem, Ellen White, passava noites em claro, madrugadas inteiras. Ela tinha o costume de acordar 2 da manhã para passar tempo em oração e escrevendo as visões e os sonhos que Deus dava para ela. Além dela também, tem a Madre Teresa de Calcutá, acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E ela foi, essa aqui de pano branco, né, com a faixa azul, ela fala que sem oração era impossível ela ter feito o que ela fez e ter permanecido firme em prol da humanidade, né, em prol das pessoas. E tem uma frase que ela fala que eu gosto muito, muito, inclusive é meu papel de fundo, né, do WhatsApp, que fala assim, ó, é justo que muito vale o que muito custe. Ou, né, é justo que muito custe o que muito vale. Então, para ela era valioso o tempo com Deus. Então, por mais que às vezes ela tinha que sair da zona de conforto dela para passar tempo com Deus, ela fazia questão porque valia muito. Além delas, né, eu também queria citar aqui 3 mulheres. Eu não sei falar o nome dela perfeitamente, tá, gente? Ela é uma holandesa, então eu acho que é Corrie ten Boom, que ela era uma holandesa, que ela trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial escondendo judeus. E cada judeu que ela conseguia esconder, cada judeu que ela conseguia proteger,
Cada pessoa que ela conseguia salvar, ela deixava bem claro de que ela só tinha conseguido por conta da oração, por conta do tempo que ela passava com Deus, por causa do poder de Deus, né? E também eu queria citar aqui as frases de Elizabeth Elliot. Ela fala assim que a oração não é para que Deus nos ouça, mas para que nós ouçamos a Deus. Elizabeth Elliot, ela era esposa do Timothy, né? Que eles trabalharam no Equador e o marido dela foi morto por conta dos índios lá que estavam lutando contra ela, e ela continuou, perseverou, firme, pregando o evangelho ali para aquelas pessoas que tinham, infelizmente, matado seu marido. E além disso, também, Amy Carmichael, essa aqui eu fiquei bem impressionada, eu conheci ela essa semana. Ela foi uma missionária que ela tinha vários problemas de saúde, e toda vez que ela entrava numa missão para pedir para as pessoas, né, alguma função ali, as pessoas rejeitavam ela por conta daquele estado de saúde dela. Até que ela decidiu juntar dinheiro e foi sozinha lá para a Índia, e ela começou a comprar crianças que eram vendidas no tráfico de exploração sexual para poder ela acolher ali na casa dela. E ela fala assim que nós não devemos orar por tarefas iguais às nossas forças, mas nós temos que orar por forças iguais às nossas tarefas. Ou seja, temos que pedir a Deus que nos capacite para as demandas que já existem, né? Não que Deus diminua as nossas demandas ou diminua as nossas tarefas em relação à nossa missão, né? Ao nosso chamado. Mas além de todos esses que nós falamos, sabemos que o nosso maior exemplo de comunhão é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele fazia questão de se retirar para lugares solitários e orar. Lá em Lucas 6,12 fala que ele orava a noite toda. Marcos 1,35 falou que ele acordou bem cedinho antes do sol nascer e foi orar. Em Mateus 14,23 fala também que ele, depois de ter passado o dia inteiro pregando e curando, ele foi orar à noite, mesmo cansado fisicamente. E é interessante que Jesus Cristo, ele colocava isso como uma prioridade. E a pergunta que eu faço para mim, eu sou cristã, teoricamente, devo seguir os passos de Cristo. Será que eu estou colocando a comunhão com Deus como prioridade? Nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra espiritual. E lá no livro Caminho a Cristo, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da minha história, ele é meu livro favorito depois da Bíblia. No livro Caminho a Cristo, na página 94, fala que as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Satanás não pode vencer aquele cujo coração, ou seja, através da oração, deste modo, se firma em Deus. Ou seja, se nós orarmos, Satanás não pode nos vencer. Mas se nós negligenciarmos a oração, as trevas nos envolvem. Então, nós precisamos escolher bem e escolher as nossas prioridades. Na Bíblia, várias e várias vezes, nós encontramos textos sobre o poder da oração e a importância da oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, fala que nós devemos orar sem cessar. Mas a pergunta é, será que a gente consegue ficar o dia inteiro ajoelhado? O dia inteiro e a noite toda? Como é que é o orar sem cessar? Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, de forma mais prática, tá? Estou aqui na parte teórica ainda. Lá em Efésios 6,19, se você quiser abrir na sua Bíblia aí, pode abrir, tá bom? Eu deixei os textos aqui mais para a gente ganhar tempo, mas se você quiser abrir, Efésios 6,18, é um texto muito bonito, que eu gosto bastante, que fala assim, ó, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Daqui a pouco nós vamos ver tipos de oração e súplica, ou seja, formas como podemos nos manter conectados com Deus. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós sabemos que nesse contexto ali, nós encontramos a armadura de Deus. Em Efésios 6, encontramos como lutar contra o maligno através da armadura de Deus. E não tem como vestir a armadura de Deus sem a oração, sem essa comunhão constante com Deus. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, encontramos um texto muito confortante. Fala assim, ó, não fiquem preocupados ou não fiquem ansiosos
com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer ter paz? Você quer? Acredito que sim. Não tem como a gente ter paz se não tiver essa entrega através da oração. Precisamos entregar os nossos fardos, ansiedades, preocupações, sonhos e desejos nas mãos de Deus. Nós temos que nos desconectar das distrações e conectarmos com as coisas do alto. Vamos abrir ali em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, fala o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Você tem passado mais tempo pensando nas coisas de Deus ou nas coisas daqui da terra? E eu não estou falando aqui, gente, de prazeres ou de coisas que são profanas necessariamente. Estou falando aqui de coisas que são de demandas daqui da terra. Até mesmo trabalho ou estudo, ou preocupações em relação à família, pessoas, enfim. Nós temos que pensar mais nas coisas que são eternas e menos nas que são temporais, que são passageiras. Nós temos que vigiar, meus irmãos, porque o inimigo, ele anda em derredor como um leão, rugindo, procurando nos devorar. E nós precisamos de estar de olhos bem abertos, porque podemos ser fisgados por ele, sermos enganados, ou mesmo ficarmos mornos através das artimanhas dele. E é por isso que eu queria aproveitar e contar um pouquinho para vocês o meu testemunho. De forma rápida, mas eu sei que nem todos que estão aqui assistindo vão se identificar com tudo que eu vou falar, mas eu acredito que, de alguma forma, você pode ter uma lição através dos pontos que eu vou tocar aqui durante o testemunho, tá bom? Então, que Deus nos ilumine nesse momento. Bom, primeiramente, quem sou eu, né? Nayara Kelly. Nayara Kelly, eu sou filha de um casal muito especial, muito dedicado na obra de Deus. Meus pais, eles não cresceram em berço cristão, mas eles se converteram bem assim no início da adolescência, os dois. Meu pai com 10 anos, minha mãe com 13, em locais bem diferentes do Brasil. E meu pai mineiro, minha mãe do Pará. E os dois, quando se converteram, decidiram ser missionários logo cedo, né? Meu pai se tornou ancião da igreja, acho que com 15 anos. Minha mãe se tornou professora dos adolescentes e depois líder jovem, antes mesmo de fazer 18 anos. E quando minha mãe fez 17 anos, na verdade, ela deixou tudo para ser missionária. E ela foi ser missionária nas regiões ribeirinhas lá do Pará. Enquanto que meu pai decidiu deixar a família dele, deixar tudo, para conseguir juntar dinheiro para ir para o curso de teologia. Meu pai recebeu o chamado de ser pastor. E ambos aprenderam a amar a Bíblia, a amar o espírito de profecia, a amar, buscar a Deus cada vez mais. E então, quando eles se conheceram, minha mãe, ela já era missionária, mas o líder dela, né, o presidente lá da região dela, pediu para que ela fizesse teologia também. E eles se conheceram fazendo curso de teologia. E logo depois namoraram, casaram e passaram ali alguns anos dedicados inteiramente à obra de Deus. Foram 6 anos comportando. Depois que meu pai se formou, eles se tornaram pastores lá na Bahia e tudo mais. E nesse inteirinho, Deus colocou no coração dos meus pais o desejo de serem pais. E eles oravam muito a Deus, muito, 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 clamavam muito para que os seus filhos fossem missionários também, fossem realmente pessoas usadas por ele na obra de Deus. E só que minha mãe, ela estava com um diagnóstico
de esterilidade. Só para vocês terem uma noção, o ovário dela estava com 20 centímetros. Vou pegar aqui uma régua. Era muito grande, tipo assim, o ovário dela estava super inchado, um deles, né? Ela tinha endometriose, tinha vários problemas, enfim. Eles falaram, olha, é impossível você engravidar. E eles, então, entregaram nas mãos de Deus. Ela também tinha o útero transvertido e tal. E ela orou muito a Deus. Então, Deus tirou a esterilidade dela e ela engravidou de mim. E durante a gravidez, eles não pararam de servir a Deus, continuaram sendo missionários. Até que, então, minha mãe, ela teve um risco de prematuridade, quase que eu nasci com 6 meses, mas Deus segurou e então eu nasci. No dia que eu nasci praticamente morta. Meu coração estava quase parado, eu estava com uma restrição de crescimento, enfim. Foi uma cesariana de emergência. E quando eu nasci, na hora que eu nasci, os médicos todos preocupados, com receio de que eu não estivesse viva. E aí, quando eu comecei a chorar, foi um alívio. Mas na hora que eu comecei a chorar, o médico, o pediatra, quis fazer um momento especial com a minha mãe. Pegou e colocou ali o meu rosto do lado do rostinho dela e falou, vamos ver se ela reconhece a mamãe. E na mesma hora que o meu rosto encostou no dela, eu parei de chorar. Minha mãe ficou tão emocionada, que a pressão dela subiu para mais de 20. E ela entrou em pré-eclâmpsia ali, ela começou a convulsionar e tal, ela quase morreu. E nos poucos segundos que ela ainda estava viva ali, assim, ela estava viva não, ela está viva até hoje, mas nos poucos segundos que ela teve de consciência, ela falou, Senhor, eu dedico essa menina para ser missionária. E, por favor, eu lhe imploro, me permita educá-la nos teus caminhos. Mas que se eu não conseguir, eduque ela nos seus caminhos. Na mesma hora, me tiraram da sala, trouxeram os médicos responsáveis, anestesistas e etc. E, graças a Deus, minha mãe não morreu, ela foi restaurada, depois de alguns dias de recuperação, a gente voltou para casa. Mas desde que eu me conheço por ser humano, desde que eu conseguia respirar, meus pais colocavam na minha cabeça, você é filha de Deus, você é missionária, você é um milagre, você é missionária, você é missionária, você é missionária. Então, literalmente, eu ouvia isso várias e várias vezes. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci crendo que Jesus Cristo era o meu salvador, crendo que ele iria voltar. Minha mãe conta que quando eu era bem criancinha, eu era daquelas crianças que viam anjos, eu era daquelas crianças que tinham um relacionamento muito forte com Jesus. Com o tempo eu fui crescendo, aqui tem uma foto eu e meu pai orando, essa aqui eu não estou cantando, tá, gente, nessa foto com o microfone, eu estou pregando, entre aspas, falando lá algumas coisas que meu pai fala que eu peguei o microfone e comecei a falar de Jesus. Então esse é meu lar. Depois nasceu meu irmão ali na foto, vocês podem ver, mas eu queria interromper aqui rapidinho para comentar algumas coisas. Certo. Então, eu tive o privilégio de crescer num lar assim. Meus pais também, eles tinham bastante consciência sobre várias coisas, sobre alimentação saudável, enfim. Mas, eu sempre fui uma menina muito questionadora e muito, assim, independente mentalmente, digamos assim, né? Minhas ideias e tudo mais. Eu lembro que, quando eu tinha uns 4 anos, eu cheguei para meus pais e falei, pais, eu quero batizar. E eles, por que você quer batizar? Eu falei, porque eu sei que tem que batizar. E eu sei que para eu ir para o céu eu tenho que batizar. E que eu quero também comer o pão de Santa Ceia. Eram esses os motivos que me faziam querer batizar. Meus pais seguraram um pouco. Eu batizei com 7 anos. Com 7 anos eu já dava estudos bíblicos. Graças a Deus, algumas pessoas foram batizadas através desses estudos bíblicos. E eu, a partir dos 8 anos, comecei a pregar na igreja, enfim. Então, eu era uma pessoa muito precoce, né? Uma criança muito precoce. Mas, com 8 anos, eu comecei a ter alguns problemas epilépticos. Acredito que pode ter sido como consequência do que eu passei no parto. E aí, eu comecei a ter epilepsia, comecei a tomar remédios bem pesados, de tarja preta, Trileptal, Gadernal, esses remédios assim. E, enfim, resumindo, descobriram que eu tinha um embolamento de veias no meu cérebro perto da hipófise, que estava causando aquela epilepsia. E por conta
de todos aqueles remédios que eu tomava e todos os problemas de saúde que foram aparecendo, por um lado, meus pais começaram a buscar mais a Deus, começaram a fazer mais reformas lá em casa, e tudo mais. Eu acabei ficando muito vulnerável em questão de escola e tudo mais. Então, as pessoas começaram a fazer muito bullying comigo, porque eu tive dificuldade de ler, comecei a ter dificuldade nas matérias, comecei a ficar bem mais lenta, bem mais, né? E isso tudo fazia com que eu comecei a nutrir sentimentos bem depressivos na época, né? Eu tinha uns 8 anos, de 8 para 9, e eu passei alguns anos, então, tentando me reafirmar socialmente, querendo agradar as pessoas ao meu redor. Então, eu começava a pensar de que eu só seria uma pessoa importante, uma pessoa feliz, se eu tivesse vários amigos, se eu tivesse, então, a popularidade, e, enfim, por conta justamente do bullying, eu tive essa reação. E os meus pais sempre me lembrando do que Deus queria fazer na minha vida, da cura que Deus queria fazer na minha vida, mas eu acabei me afastando em secreto de Deus. E eu sei que parece estranho falar isso, porque as pessoas que conviviam comigo na época não conseguiam perceber. Eu continuava lendo a Bíblia todos os dias, eu continuava pregando na igreja, mas dentro do meu coração eu estava longe de Deus. Eu comecei a ouvir músicas de Deus e músicas seculares, comecei a ser influenciada por filmes e séries, e comecei a perder aquela chama que eu tinha, aquele primeiro amor, sabe? Mas, na verdade, eu acredito que eu não tinha ainda conhecido Jesus de verdade. Eu tinha aprendido, eu tinha me acostumado a ser a ser fervorosa, a ser temente a Deus, mas eu não tinha ainda tido aquele relacionamento íntimo com Jesus. E eu lembro que, como eu falei, né, era uma coisa bem mais interna, e eu era muito competitiva, muito competitiva. Então, eu entrei no clube de desbravadores, entrei ali na escola sabatina, enfim, e eu fazia questão de ler a Bíblia toda, ou de fazer as coisas para ganhar ponto. Na época, né, na escolinha, a gente ganhava talentos toda vez que a gente cumpria tudo, que a gente lia a lição da escola sabatina. Então, eu comecei a fazer essas coisas para ganhar pontos, ou para agradar meus pais, ou para que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, aquela menina ali, ó. E assim comecei a nutrir muito orgulho dentro do meu coração, e, juntamente com esse orgulho, aquele sentimento de Laodiceia, morno, sabe, rico e abastado, não precisando de nada. E nesse inteirinho eu percebi que eu não fazia mais sentido a religião para mim, não fazia mais sentido essa questão. Então eu comecei a querer desanimar de ir para a igreja, não queria mais ler a Bíblia, não queria mais fazer essas coisas, até que com 12 anos, eu me lembro bem nitidamente, minha mãe me chamou para participar de um congresso. Nesse congresso eu ia poder rever alguns amigos de longas datas. E eu não queria ir, porque eu estava deprimida, eu estava desanimada e eu estava longe de Deus. E minha mãe falou, não, filha, vamos, 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 você vai gostar, vai ser muito bom. E eu decidi ir para agradar ela. E eu comecei a arrumar minha mala, comecei a fazer as coisas, a gente ia para esse congresso. No dia do congresso, assim, no dia da viagem, detalhe, eu morava em Juiz de Fora, que é aqui em Minas Gerais, e o congresso ia ser lá em São Paulo, então iam ser várias horas de viagem. Quando a gente estava entrando no carro para ir viajar, veio minha menarca, quem é a mulher que sabe o que é, né, a primeira menstruação. E, gente, muita cólica e sangue, e sujou o banco, sujou minha roupa, sujou tudo, né? E eu morrendo de vergonha, longe dos meus pais, longe dos meus amigos, não conhecia muito bem as pessoas que estavam ali no carro comigo. Nossa, foi horrível, foi horrível. E quem é mulher sabe que quando a gente está menstruada, a gente quer ficar quietinha, não quer ver ninguém, né? E aí, quando eu cheguei nesse congresso, era um congresso para jovens, filhos de pastores e obreiros. E lá tinha parque aquático, tinha dinâmicas, tinha brincadeiras, e eu não queria fazer nada. Tava super chato, assim, super incômodo, tanto por conta, né, que eu não sabia muito bem como lidar com aquela questão da menstruação, quanto com o deslocamento mesmo daquele local, né? E, enfim, tava odiando tudo, não tava gostando. Até que chegou o sábado, que era um dia cheio de sermões.
e os pastores iriam pregar. E eu me sentindo totalmente sozinha, eu então comecei a prestar atenção no que os pastores estavam falando, no que as pessoas estavam compartilhando. E tinha uma frase que eles batiam muito na tecla que eu peguei assim para mim muito forte. Deus não quer netos. Deus quer filhos. E sabe o que quer dizer isso? Não adiantava eu ser filha de pessoas fervorosas. Ou, pegando aqui o gancho, né, também, talvez seus pais não sejam cristãos, mas talvez você tenha alguém, um pai na fé, um tutor que seja muito fervoroso. Não adianta ele ser fervoroso se você não for fervoroso. Cada um tem que ir para o céu de forma individual. E eu fiquei pensando muito nisso e eu percebi que eu estava sendo uma ótima neta de Deus. Mas não adianta. Neta de Deus não vai para o céu. Então, eu comecei a pensar sobre a minha vida de uma forma muito forte, né, muito importante naquele momento. E um dos pastores, que era filho de pastor, falou assim, olha, eu estava na minha vida religiosa, mas eu não conhecia Jesus. E aí ele falou que já tinha lido a Bíblia várias vezes, tinha pregado, era um missionário, mas dentro do coração dele ele não tinha Jesus. E aí então alguém chegou para ele e desafiou ele, falou, olha, eu quero te dar aqui um dever. Você vai ler a Bíblia toda, de capa a capa. Daqui 1 ano eu volto. Eu quero saber de você se você não vai ter a sua vida transformada. E ele pensou, já li a Bíblia várias vezes mesmo. Ele falou, não. É para ler toda a Bíblia. Genealogias, tudo. Não é para pular uma vírgula. Ele, tá bom, vou ler. E ele leu. E ele disse que depois que ele leu, a vida dele foi transformada. Ele conheceu Jesus. E eu parei para pensar que eu também nunca tinha lido a Bíblia de capa a capa. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, umas 3 vezes o ano bíblico, mas pulava genealogias, pulava ali os textos que eram repetidos, de crônicas, por exemplo, enfim. Aí eu falei, tá bom, vou aceitar o desafio também. E eu saí daquele congresso decidida a conhecer Jesus, porque eu entendi que eu não conhecia. E aí, então, eu decidi ler a Bíblia de capa a capa. Eu demorei 3 anos para ler a Bíblia de capa a capa, porque eu não estava lendo assim de qualquer jeito, era lendo para entender. E eu li também o livro Caminho a Cristo. Mudou a minha vida. Eu conheci Jesus de verdade. Eu entendi que Jesus Cristo estava muito interessado na minha salvação. E não só na minha salvação, eu não era mais um número de salvos no céu. Eu era uma filha querida, que ele queria que eu chamasse ele de Abba, Pai. Que ele queria que eu fosse amiga de Deus e que ele fosse o meu melhor amigo. Então, com isso, eu comecei a ter muito prazer na leitura da Bíblia, muito prazer na oração e buscar a Deus. E também tive a oportunidade de aprender a passar horas na presença de Deus, especialmente ali nos meus 15, 16, 17 anos. Foi uma época, assim, muito importante na minha convicção do meu chamado como missionária e tudo mais. E só pulando aqui um pouquinho a história, quando eu tinha 17 anos, eu então comecei a estudar online, a gente chama de homeschooling, né? E passei bastante tempo na presença de Deus. Também eu comecei a participar de missões. Participei de uma missão lá na Bahia, conheci a Fazenda de Ouro Fino, conheci o Lifestyle Center Serra do Cipó, a escola missionária. Depois eu fui para a escola missionária, passei 1 ano e meio na escola missionária. Depois eu fiz faculdade de nutrição, me formei e casei, graças a Deus. Estamos aqui com 1 ano e meio de casados. E é muito interessante ver como Deus vai conduzindo cada parte da nossa vida. E por mais que venham demandas, por mais que venham necessidades, por mais que venham tarefas para a gente cumprir, agora na vida adulta a gente vê que tem muita coisa para ser feita, mas nada deve ser uma prioridade acima da comunhão com Deus, da devoção com Deus. E é por isso que eu queria agora conversar com vocês de uma forma mais prática. Como, então, manter a comunhão com Deus de momento a momento? Vou colocar aqui novamente os slides. Fala um texto bem bonito, gosto bastante dele, que fala assim, ó. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. É muito interessante pensar que esse momento com Deus tem que ser uma hora tranquila. Eu sei, e eu sei que você também sabe, que o ideal seria no início do dia, na madrugada ou logo no início. Eu sei que nem todas as pessoas conseguiriam ter uma hora
longa e tranquila nesse horário da madrugada. Vou dar um exemplo para vocês. Na época que eu estava na faculdade, que eu morava em São Paulo, capital, morava sozinha lá em São Paulo, capital, foi um ano só, graças a Deus, e acabou, que eu estava terminando ali os estágios. As minhas aulas terminavam 11 da noite, então até chegar em casa, tomar um banho e tal, eu orar, ler a Bíblia, eu ia dormir lá pela meia-noite. E eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para poder para poder arrumar o meu de jejum, passar tempo com Deus, para ir pegar ônibus para o estágio. Insano, gente, não repito, mas assim, eu entendo que Deus me chamou para aquele momento específico. E eu acordava logo cedo, orava, e às vezes eu não conseguia passar 2 horas como eu gostaria na presença de Deus. Então, o que eu fazia? Eu orava, eu lia a lição da escola sabatina junto com a Bíblia, buscava a orientação de Deus ali, e depois eu ia para o estágio. Quando eu voltava do estágio, que era lá para as 2 da tarde, aí eu passava 1 hora, 2 horas na presença de Deus. A minha hora tranquila, a melhor hora para mim, na minha situação, era na parte da tarde, onde eu conseguia ir ali para um jardim, para a presença de Deus e tudo mais. Se para você o ideal seria na madrugada, ótimo, assim como Jesus Cristo fazia, muito bom. Claro que a gente não deveria sair de casa sem buscar Deus, isso jamais, sem orar e sem ler a Bíblia. Mas, às vezes, a gente consegue fazer 30 minutinhos de manhã, por exemplo, ou 40 minutos, 1 hora de manhã, e depois um outro momento à noite, ou um outro momento na parte da tarde. Mas é importante ter esse tempo de qualidade com Deus, uma prioridade, onde os barulhos ao redor acabam, e você ouve a Deus completamente, onde você consegue se concentrar na oração, se concentrar na palavra de Deus. E se isso for no meio da natureza, melhor ainda. Então é muito importante. Travou aqui, vamos. Aí, então vamos lá. Estudando a Bíblia. Como é que a gente pode estudar a Bíblia? Primeira coisa, não vou falar sobre como a gente pode estudar a Bíblia, mas como a gente não pode. A gente não pode estudar a Bíblia lendo rápido, sem entender, ou lendo porque tem que ler. No livro Educação, fala um texto bem interessante assim, ó. No estudo diário, o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes mais eficaz. Tome um estudante um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus ali pôs sobre ele. E então se demore nesse pensamento, até que ele se torne seu também. Uma passagem estudada assim, até a sua significação esteja clara, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum propósito definido em vista, e sem nenhuma instrução positiva obtida. Então, a gente precisa de entender que nós precisamos de ler, reler, ruminar, né, mastigar, deglutir, realmente assim, fazer com que aquela informação do versículo faça parte de nós. Se você conseguir ler 4 capítulos por dia, tá ótimo, mas a questão é, você tem certeza que você entendeu os 4 capítulos? Você tem certeza que você se aprofundou em tudo que foi falado ali? Mas se você quiser ler 1 capítulo por dia, mas que esse 1 capítulo fique realmente gravado na sua vida, que aqueles versículos que você leu realmente façam sentido no seu coração, aí é melhor. Então, eu vou dar aqui algumas sugestões, tá, gente? Sugestões de alguns planos de estudo da Bíblia. Um que é muito famoso, muito, muito bom mesmo, é o Ano Bíblico com a série Conflito. Na minha experiência particular, eu não consigo estudar o Ano Bíblico inteiro e mais os livros de Ellen White num ano. Eu geralmente demoro 2 anos para ler todo Patriarcas Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Dejetos das Nações, Parábola de Jesus e Grande Conflito junto com a Bíblia, tá? Porque eu gosto de realmente entender, não só ler por ler, né? Mas, enfim, se você tem aí 4 horas por dia e consegue ler bastante, seria muito bom também. Então, é uma forma muito gostosa de se aprofundar na Bíblia, ter ali uma iluminação mais completa dos versículos bíblicos. Eu recomendo muito, 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 muito. Outra forma também bem interessante, e é essa que eu uso mais, é a temática, o estudo temático. Você escolhe, por exemplo, esse mês eu vou estudar sobre salvação. Esse mês eu vou estudar sobre perdão. Esse mês eu vou estudar as cartas paulinas. Eu, por exemplo, nesse mês aqui de julho, eu escolhi estudar sobre Jó de forma bem detalhada.
Então, eu vou ler ali o livro de Jó todo, e reler, e reler, e reler. Agora, você pode escolher os temas que fazem mais sentido na sua realidade naquele momento. Ou você pode estudar sobre profecias, estamos num momento... Com a vontade de comer, né? Exato. Eu faço isso, geralmente. O assunto que eu tô tendo interesse no momento, eu vou lá e mergulho, né? Exato. Nos momentos devocionais. Isso é maravilhoso, muito bom. E o terceiro método que eu ia falar para vocês é o de capa a capa. Literalmente, assim, começar em Gênesis 1, 2, 3, 4, e vai até ali o Apocalipse. Isso não é um método cronológico, tá, gente? Só deixando bem claro, a Bíblia não é cronológica. Então, ler dessa forma de capa a capa te dá condições de manusear muito bem a Bíblia, de saber onde estão as coisas na Bíblia, mas você tem que reorganizar ali a cronologia para poder ter uma noção de toda a história. Mas é muito bom. Eu amei, eu fiz isso de capa a capa umas 3 vezes na minha vida, e foi muito importante para mim também. E eu tenho algumas sugestões também para tornar o momento com a Bíblia, além de mais interessante, mas mais, assim, significativo para você. Um deles, por exemplo, é o Bible Journaling. O que é Bible Journaling? Bible Journaling é você conseguir de uma forma artística ou uma forma bem, assim, visual, expressar o que você entendeu naquele capítulo. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. E o que eu gostava de fazer, especialmente no ano passado? Escrever na Bíblia o que eu estava entendendo e também cortar umas figurinhas, algumas coisas que façam sentido. Não sei se dá para ver, acho que dá para ver, né? Algumas coisas que façam sentido ali com relação àquele tema para a gente, né? E eu não faço mais hoje tanto assim, Bible Journaling, mas eu fazia bastante no ano passado, foi muito gostoso. Outra forma também bem interessante é usar um diário de reflexões. Pode ser uma agenda, como essa, por exemplo, com datas, que você consegue pegar a data e anotar o que você entendeu. Isso aqui eu fiz bastante quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje eu não consigo tão bem. Não é um método que eu me sinto tão bem hoje, mas quem sabe para você vai funcionar bastante também. Outro método que eu gosto bastante, esse, é a marcação de Bíblia. Você pode marcar com caneta, com régua, né, que é o que eu mais uso, lápis, ou você pode usar também com uma... Ai, deu branco agora, marca-texto, aqueles marca-textos coloridos e tal, e você pode marcar com a cor que, por exemplo, textos de salvação, texto sobre o amor, textos, promessas, e aí você usa cores diferentes para cada uma dessas marcações. Eu queria só falar um detalhe. Eu lembro quando eu assistia, era uma série sobre o grande conflito que a Igreja Adventista fez sobre os reformadores. Sempre no final do videozinho, tinha o narrador falando bem assim, minha decisão hoje, com base naquilo que eu aprendi. Aí ia lá, né, narrava uma decisão. E aqui eu tenho uma Bíblia, onde ela tem uma página assim, com os meus devocionais. Aí tem um tópico onde você anota as ponderações do texto que você leu, aquilo que você ponderou. Depois você tira as lições e, com base naquilo, você faz uma decisão e escreve uma oração. Eu acho bem legal esse aqui, porque aí você interioriza melhor aquilo que você leu, as lições que você tirou, as decisões que você vai tomar para a sua vida e a oração que você vai fazer para Deus com relação àquilo que você leu. Exatamente. Essa outra forma também que eu anotei, que são os devocionais, é uma forma muito interessante. Então, tem os devocionais de Ellen White, eu tenho os devocionais também sobre outros assuntos. Nós estamos aqui em casa, tá lá na sala, esqueci de pegar. É um devocional sobre natureza, então a gente pega ali, conta um pouquinho sobre algum exemplo de um animal e uma lição que a gente pode tirar através daquilo. É bem interessante também. E, além disso, você também pode usar livros de pesquisa, ou você pode usar, por exemplo, os livros de Ellen White. Olha, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida foi lendo o livro Maior Discurso de Cristo, junto com Mateus, capítulo 5, 6, 7 e Lucas, capítulo 11. Porque aí a gente consegue aprofundar no Sermão do Monte, e é um livro, assim, que fala só sobre o Sermão do Monte. É muito gostoso. E Ellen White tem vários livros, né? Parábolas de Jesus são livros muito bons. E outros livros, enfim, que falam sobre temas bíblicos. Mas você também pode escolher outros livros. Eu estou lendo hoje um livro sobre Jó, junto com o livro de Jó, né? Você também pode ler, eu vou dar aqui um exemplo, esse aqui é muito bom, acho que esgotou, né, no site do Luz do Mundo. Tem que ver. Mas esse aqui fala sobre oração, ele é muito completo, muito legal, falando sobre a oração e sobre
devocional, como passar tempo com Deus. Você também pode usar livros Chama Movendo do Braço do Altíssimo, e a editora chama Editora Luz do Mundo. Quem quiser. Exato. Você também... É isso. Qual o nome do livro? Exatamente. Movendo o Braço do Altíssimo. Muito bom, fala sobre vida devocional. Esse aqui também, você também pode usar os comentários bíblicos adventistas ou dicionários bíblicos. Tem o Google também. Posso só fazer um comentário do Movendo o Braço do Autismo? Porque é um livro bem interessante, porque ele é bem didático no seguinte contexto. Ele não só vai falar da importância da oração, mas ele traz assuntos e aspectos, pegando o Espírito de Profecia, a Bíblia, de, por que a gente ora em nome de Jesus? Né? Como é que deve ser a oração? Como é que é a oração pública? Como é que é a oração particular? Como é que é o culto familiar? Como é que é a devoção particular? Então, é um manual, né, de vida devocional ali, com base na Bíblia e no Espírito de Profecia. Bem interessante. Exato. E ele é bem bonito também. É cheio de figuras, cheio de gráficos. Ele é bem didático mesmo. É muito bom. E além disso, como eu falei, você pode usar o Google ou mesmo a IA, mas muito cuidado com a IA, tá, gente? Porque às vezes o ChatGPT, por exemplo, ele inventa uns textos lá de Ellen White que não existem, ou enfim. Não, tem que buscar sempre a fonte. Exatamente. Então tem que conferir a fonte, exatamente, a referência do texto que foi usado ali. Mas é uma forma interessante de ampliar a sua visão sobre certos assuntos. Então é bem legal. Além disso, além de passar o tempo com Deus, aquele tempo de qualidade, 1, 2 horas com Deus, orando e lendo a Bíblia, como é que a gente faz para manter o dia inteiro na presença de Deus? Bom, o livro Eventos Finais, um livro muito importante para o nosso momento da história, fala assim, várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Então, nós precisamos de guardar esses textos na memória. Não somente porque um dia a gente vai perder a Bíblia, porque eu ouvia muito esse argumento, né? E sim, realmente a gente pode um dia não ter mais acesso à Bíblia, mas pelo fato de que memorizar versos nos fazem manter essa conexão com Deus durante o dia. E como é que eu faço para memorizar textos? Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de memorizar, porque as informações são muito rápidas, a gente tem acesso às coisas muito facilmente, mas é muito importante ler e gravar os textos na mente. Eu queria dar 3 sugestões aqui de formas de decorar a Bíblia. Uma delas, que acho que tem um mês mais ou menos, que uma amiga minha me falou que ela faz, eu achei muito legal, que ela deixa na tela de bloqueio. Tem até um aplicativo que cada dia, se você escolhe um texto bíblico, todos os dias, quando você vai ligar o telefone, o aplicativo joga o texto ali para você decorar. Ou você pode colocar com uma tela de bloqueio mesmo, como eu coloquei aqui na imagem. Claro que esse texto aqui seja forte e corajoso é bem pequenininho, mas dá para você colocar vários textos ali na tela de bloqueio do telefone. Toda vez que você for ligar o telefone, você vai ler aquele texto e vai lembrar. Outra forma também bem legal de usar, essa aqui eu gosto muito, 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 muito mesmo, é post-it, que você pode escrever o verso e ir colando. Na época que eu estudava na escola missionária, eu escrevia todos os versos que eu estava decorando na parede, e aí eu tinha tanto verso assim, estava tão colorido. Tinha uma amiga minha que ela falou assim, misericórdia, Nayara, eu não aguento mais, tá muito apagado esse negócio. Aí eu parei de colar na parede, porque estava ficando muitos textos, né? Mas se você quiser, por exemplo, usa um texto por semana e cola no computador, ou cola no livro, ou cola na mesa que você está trabalhando, né? A menina perguntou qual é o nome do aplicativo. Eu não sei, eu tenho que perguntar para minha amiga. Eu vou perguntar para ela. Aí eu mando lá no grupo para vocês, tá bom? No grupo do Congresso. Então, eu gosto bastante do post-it por isso, porque eu consigo levar o post-it para onde eu estou, computador, livro, do lado da minha cama, no banheiro, no espelho do banheiro, e aí a gente vai decorando assim o verso. E outra forma também que é muito legal é a musicalização. Existem músicas, como, por exemplo, do Projeto Restaure, está escrito, tem o do Bíblia Melódica, verso para cantar. Vou dar aqui um exemplo para vocês, do Projeto Restaure. Está escrito,
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Então, assim, é bem legal a gente ter essas musiquinhas para lembrar durante o dia. E você pode até tentar um exercício de pegar um verso seu favorito e tentar musicá-lo você mesmo. Eu já fiz isso. Eu Só não fiz. vou cantar, que eu não sou compositor. Mas... Eu fiz um também. Mas não vou contar para vocês, não, porque deixa esse da Projeto Restaure, já foi um bom exemplo. E outra forma também muito importante, muito interessante, de passar o dia inteiro pensando nas coisas do alto, passando tempo na presença de Deus, é levando um livro para onde você for. Ou a Bíblia. Se você conseguir ter uma Bíblia pequena, melhor ainda, ou mesmo um livro sobre a Bíblia, né? Aqui nesse texto do livro Parábola de Jesus, fala o seguinte: alguns momentos aqui, outros ali, que poderiam ser dissipados em conversa inútil, ou traduzindo para hoje, rolando feed do Instagram, ou conversando aleatoriamente no WhatsApp, o tempo gasto em viagens, ou de bonde, ou de trem, ou de ônibus circular, né? Metrô, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera por pessoas impontuais. Se tivesse um livro à mão e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo e meditando, que não poderiam ser conseguidos. O que não poderia ser conseguido, né? E sim, gente, é muito bom. Eu vou dar aqui só um exemplo aleatório. Quando eu estava fazendo meu TCC, eu estava ali em São Paulo, como eu falei, e eu ia para os estágios de metrô. E às vezes eu ficava 1 hora no metrô. Eu sei que não é todo mundo que consegue, tá, gente? Eu sei que são algumas pessoas só que conseguem, porque outras ficam enjoadas. Mas eu, no caso, era uma pessoa que gostava de ler dentro do metrô. Eu li tanto artigo, tanto artigo. Quase todos os artigos do meu TCC foram lidos no metrô. E eu fiquei pensando, o que eu não conseguiria ter lido se eu tivesse usado assim para ler a Bíblia ou para ler Espírito e Profecia. Depois eu até li o livro. Cadê ele? Tá por aqui. Eu li um livro no metrô, eu li o livro todinho no metrô, é o Cisternas Rotas de Sutherland. Então, assim, aqui. Então, é muito legal aproveitar esse retalho de tempo. Esse livro aqui, aqui tem umas 200 páginas, e deu para ler ele todinho só usando o tempo de metrô. E assim, como eu falei, nem todo mundo consegue ler. E tudo bem por isso. Você pode ouvir. Os audiobooks do Ellen White Audio, por exemplo, ou então podcasts cristãos, ou sermões mesmo, se você conseguir baixar, vai ser bem interessante também. Só dando um exemplo aqui, eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo, não gosto de ficar à toa, eu sou uma pessoa que odeio ociosidade. E aí, nós vendemos o nosso carro e compramos uma moto. E da nossa casa até a cidade, daí uns 40 minutos de moto. Nas primeiras viagens, eu estava super incomodada, porque durante a viagem da moto, eu só ficava olhando para a paisagem. E aquilo estava me corroendo. Até que, então, eu lembrei os audiobooks. E aí eu colocava no meu telefone, eu estava ouvindo o Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, colocava no fone de ouvido e ia. Nossa, que maravilhoso. Foi muito gostoso. As viagens pareciam que elas ficavam mais curtas quando eu ficava ouvindo os audiobooks. Então foi bem interessante também. E eu queria, inclusive, agora interromper para mostrar um vídeo para vocês sobre esse assunto. Você baixou aí? Baixei. Eu vi que alguém fez um comentário no chat. Cadê? Tá bom. Gente, desculpa, é porque o computador é do Douglas, o meu computador é outro, então... Você baixou no meu computador? Foi no seu computador. No WhatsApp? Uhum. Foi no WhatsApp? Uhum. Ah, foi através do WhatsApp. É esse aqui? É melhor ver assim, tá? A gente faz uma transmissão. Alguém abriu o microfone? Acho que ia falar alguma coisa? Não? Tá. Beleza. Aqui é o vídeo do WhatsApp. Seguiu.
Isso, pronto. Mas acho que eles não estão vendo. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu tinha que ter aberto no meu computador. Aí. Tem muita telinha aberta. É, umas 20 telas que ele deixa aberto aqui. Aí, pronto. Então, não, o barulho era só uma musiquinha, uma trilha sonora, não tinha uma música muito relevante, não. Era mais o texto mesmo que estava apresentando, né? Então, se vocês podem ver, existem várias formas de você conseguir ouvir, aprender, estar em comunhão com Deus em momentos que você estaria desperdiçando, ou não ouvindo nada, ou ouvindo uma música, ou mesmo conversando com alguém de forma assim superficial, né? Aqui sim, a Maia acho que falou, né, que o Emerson, ele leva um livro físico ou ouve um áudio e já leu 27 livros esse ano. Exatamente, exatamente. Muito bom mesmo. Então, a gente precisa de aproveitar, porque a gente está na metade do ano. Quantas pessoas já leram um livro esse ano, ou 2 livros esse ano? E a gente pode, como o Emerson, por exemplo, ter lido 23, 27. Muito bom mesmo. Então, queridos, além de audiobooks, desses livros, né, e também dos podcasts, como eu citei, aí, interrompe. Certo. Então, além dessa forma, a gente também pode usar o nosso tempo para falar com Deus. Então, se você está, por exemplo, lavando uma louça, você pode estar conversando com Deus. Se você está andando pelo caminho, se você está fazendo alguma coisa, você pode estar conversando com Deus em silêncio. Assim como Neemias, ele conversava com Deus, mesmo que ele não estivesse orando ajoelhado, mas ele estava na presença do rei e ele falava assim: me dê sabedoria, o que eu vou falar com o rei? E assim ele ia conseguindo, tendo a comunicação com o Pai Celeste. E tem 3 textos do Caminho a Cristo que eu queria comentar nesse momento sobre a oração, que é, número 1, procurai toda oportunidade para irdes onde se costuma fazer oração. Hoje em dia tem até um título para isso, né? Quarto de guerra. Tem algumas pessoas que têm o seu quarto de guerra, que é um local onde você consegue ter total comunhão com Deus ali, sem interrupções, e toda vez que você consegue, que você pode, você vai lá e passa esse tempo na presença de Deus. É muito interessante também. Então, um desses lugares pode ser o seu aposento particular, como está aqui no livro Caminho a Cristo, na página 98.3. Mas, lembrando que não existem locais impróprios para falar com Deus, para erguer a Deus uma prece. Então, como eu falei, a gente pode orar em pé, andando pelo caminho e tal. O melhor seria estar ajoelhado falando com Deus, mas se estivermos em silêncio falando com Deus, é muito bom, como se fosse realmente o nosso melhor amigo. Comentando sobre tudo o que está acontecendo, preocupações, ansiedades, observações, é bom compartilhar com Deus tudo que passa na nossa mente. E não só porque ele não saiba ou porque ele precisa ficar sabendo, mas é porque a oração, ela nos eleva até Deus. Ela nos capacita a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E é por isso que eu gostaria de terminar agora contando uma última história minha, né? Eu lembro de um dia que eu estava lá na escola missionária. A aula estava sendo maravilhosa.
E a aula, inclusive, estava falando sobre como fazer palestras, falar em público e tudo mais. E naquela aula, a gente sabe que a gente precisa vigiar muito com relação ao orgulho, gente. Aqui, olha, eu abrindo meu coração aqui, né? A gente tem que vigiar muito com relação ao orgulho. Orgulho é uma das maiores artimanhas de Satanás em nos afastar de Deus. E naquele dia, como eu falei para vocês na minha história, né? Desde pequenininha, meus pais incentivaram para eu falar em público, enfim, né? E aí, quando foi no dia daquela aula, a professora na escola missionária estava corrigindo algumas palestras. A gente fazia uma palestra de 20 minutos e ela corrigia aquela palestra, fazia algumas observações e tal. E quando foi a minha vez, ela deu observações do que eu poderia melhorar naquela palestra. E no meu semblante, na minha aparência, não mudou nada. Eu fiquei, muito obrigada e tal. Mas eu sentei na cadeira e no meu coração, meu orgulho tinha sido ferido. Sabe quando alguém fala assim umas coisas que você fica assim, não, mas tá injusto isso aí, não tá certo. Porque eu pensava, não, mas o fulano fez pior do que eu nessa parte e tal. E aí eu comecei a alimentar um sentimento ruim, sabe? Um orgulho ali, ferido, um ego ferido. E na mesma hora o Espírito Santo me falou, tá vendo o que você tá alimentando no seu coração? Isso aí é o sentimento de Satanás. Isso aí Lúcifer teve no céu, inveja, ciúmes, orgulho. E naquele momento, as escamas dos meus olhos caíram tão nitidamente. Eu me vi tão pecadora, tão miserável, mesmo sendo missionária, alimentando aquele tipo de pensamento. Eu saí daquela sala, depois que ela terminou. Eu saí daquela sala e fui correndo lá para o meio do mato. Tava um mato bem seco. E aí eu lembro que eu chorei, pedi perdão a Deus, porque eu tinha permitido que Satanás tivesse brecha no meu coração. Foi questão de, assim, minutos, né? Uns 2, 3 minutinhos que Satanás alimentou no meu coração. E eu falei, Senhor, me perdoa. E naquela hora eu olhei para o lado e vi, assim, uns espinhos, sabe? Uns galhos bem espinhentos. E eu lembrei que Jesus Cristo tinha morrido com uma coroa de espinhos por conta de pecados como os meus. E eu fiquei tão, assim, realmente revoltada comigo mesma, sabe? Tão envergonhada. Mas nessa hora eu olhei para cima, olhei para o céu. E era um céu desse jeito. Azul, com as nuvens. E eu não sei como explicar, não foi uma voz audível, não foi um místico, um êxtase, não foi nada disso. Foi algo muito racional. Deus me fez lembrar das promessas. E Deus me falou, filha, eu perdoo. Filha, aí me lembrou de 1 João 8, né, 9, que fala que Deus quer nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Deus foi assim, foi um abraço em forma de versículos, em forma de promessas. Eu me senti abraçada por Deus nesse dia. E eu me senti tão pertinho de Deus, tão pertinho de Deus. Foi um dos momentos da minha vida que eu me senti mais próxima do Pai. E nós podemos ter isso sempre. É uma coisa que nós podemos ter, esse contato com Deus, essa intimidade com Deus. Eu não sei explicar por quê, gente, mas eu senti como se Deus estivesse pertinho de mim. Por quê? Porque ele me lembrou das promessas bíblicas, ele me lembrou do que eu já conhecia através dos meus devocionais. E é isso que Deus faz também. O Espírito Santo nem sempre vai falar com a gente como uma manifestação brilhosa, né, ou uma voz audível, mas muitas vezes ele fala conosco nos lembrando do que ele já nos falou através da Bíblia, através da palavra de Deus. E foi através dessa experiência que eu digo para vocês que tem gente que fala que ama o pôr do sol, tem gente que ama as estrelas, eu amo também, mas o meu cenário favorito é olhar para o céu assim, azul, e lembrar dessa experiência. Toda vez que eu olho para o céu e vejo esse céu azul com nuvens, eu me lembro, Deus é meu Pai, Ele está pertinho de mim, e Ele quer me salvar. Eu apelo a você também nessa manhã, nesse sábado de manhã. Não permita que as distrações te afastem do bem mais precioso que você pode ter, que é o teu Pai Celeste. Deus, ele não nos mantém, como dizem Gálatas, não nos mantém em um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. Deus quer nos adotar como filhos em sua família. E quer que nós chamamos ele de Abba Pai. Permita que ele seja seu pai. E não seu avô. E não seu conhecido, um grande herói da história, mas o seu pai, o seu melhor amigo. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração por isso. Pode ser? Vamos orar? Vou ficar aqui de joelhos. Querido Pai, te agradecemos porque o Senhor é muito bom conosco. Queremos te agradecer porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia.
Quero te pedir, ó Pai, que nos ajude a manter esse relacionamento contigo de momento a momento. Queremos andar contigo como Enoque, como Elias, ser amigos teus como Abraão, ver ao Senhor face a face como Moisés. Queremos ver o teu caráter, Senhor, e queremos que o teu caráter seja implantado em nós, Senhor. Sabemos que o mundo é cheio de distrações e o inimigo está ao nosso redor querendo nos devorar. Nos livra desse mal e nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos a oração ou o tempo de qualidade contigo. Pedimos pelo batismo do Espírito Santo nessa manhã sobre nós, Senhor, e durante todo esse congresso. Em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho, acho que não. Deixa eu só me perguntar. Obrigada, Nayara, por compartilhar seu testemunho, por nos ajudar a relembrar, né, como ter uma vida de com Cristo. E agora eu gostaria de chamar o Felipe, que vai trazer uma música para nós neste momento. Gente, quando eu cantei anteriormente, deu para ouvir a voz? Pelo menos. Deu uma falhada durante. Falhou um pouco mesmo. Então, acho que talvez deixar o playback mais longe. Pessoal, a Mayara insistiu que eu cantasse, só que eu tô com a garganta arranhando e tô meio fanho. Mas prestem atenção na letra e que Deus seja louvado. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer, sei que irás me guiar, sempre me susterá, com tua graça e amor. Tu me cercas, Senhor, e se tudo faltar, me ajude a lembrar nada que tenho aqui, mas eu tenho a ti, tu me susterás, nada te faltar. Dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada te faltar. Tenho em ti, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para te celear nesse mundo tão mau. E se nada faltar, me ajude a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti. Tu me susterás, nada te faltar, dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada te faltar, tudo tenho enfim, pois eu
venho a ti. Amém. Qual é o nome dessa música? Tu me susterás. Aí perguntaram. Tu me susterás é o nome da música. Amém. Obrigada, Felipe. E agora eu gostaria de chamar, se alguém se voluntaria para fazer mais uma oração conosco, que está por aqui. Alguém quer fazer? Não? Eu posso orar? Pode. Oremos então. Grandioso Deus, amorável Pai, santificado seja o teu nome. Obrigada pelas palavras, Senhor, que aqui foram explanadas pela Nayara, pelo Douglas. Peço a tua bênção sobre eles, sobre aquela família, individualmente também para nós que ouvimos, possamos colocar em nosso coração, penetrar na nossa mente, de forma que o teu Santo Espírito Santo se achegue e as mudanças necessárias, Pai, a gente venha realizar. Que o Senhor envie o teu Santo Espírito hoje, agora, para, vez por vez, ir movendo o nosso coração, as nossas atitudes. Também pessoas sejam alcançadas, mas alcance-nos primeiro, Pai. Alcance a nossa casa, a nossa família, para que as distrações, o Senhor sabe cada um que aqui tem, as suas, o Senhor possa retirá-las. Nos esvazie primeiro, Pai, dessas distrações desse mundo, para que o nosso devocional também seja prioridade com o Senhor. Nos ajude, nos dê mais uma vez, Pai, por favor, teu Santo Espírito, por mais que às vezes não demonstremos com nossas atitudes, e ainda te agradeço, Pai, porque o Senhor nos insiste em querer nos dar, nos insiste em nossa mente, em dizer, eu estou aqui para te buscar mais um dia. Obrigada pelas tuas misericórdias, Pai, de cada manhã renovada. Dá-nos um sábado na tua presença, continuemos em espírito de reverência, adoração, lembrando de que esse dia é santo, que é para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora a gente vai abrir um momento para quem tiver perguntas para estar fazendo para a Nayara, pode abrir o microfone e participar. Eu tenho uma pergunta. Você falou, Nay, da Bible Journaling. Você comprou uma Bíblia assim, no formato de pasta, de caderno, ou você foi fazendo à parte? Tem algum modelo pronto? Excelente pergunta. Bom, essa Bíblia que eu ganhei, foi ganhada. Ela é daquelas, assim, grandes que tem espaço aqui para escrever ou para desenhar, né? E ela também veio com adesivos. Só que eu não coloquei só o que ela veio, né? Eu usei bastante post-it, foi o que eu mais gostei. E eu também, algumas revistas ou algumas outras coisas tinham coisas que encaixavam no texto, entendeu? Seja um sol, seja uma figura eu gostava bastante de colar. E no meu caso, eu gosto bastante de colar com cola bastão, porque não estraga a Bíblia, não fica enrugada. Eu conheço pessoas que pintam a Bíblia, conheço pessoas que fazem mapas mentais na beirada, e fica muito lindo. Só que, primeiro, que eu não sou muito artística, e segundo, que eu tenho dó, para mim parece que vai estragar a Bíblia, sabe? Eu não gosto muito de pintar muito a Bíblia por conta disso. Por isso que para mim a figura é assim, eu colei a figura com cola bastão, se eu não gostei da figura, se eu enjoei, eu tiro o post-it e tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que o mais legal do Bible Journaling é você usar a sua criatividade e a sua característica, para que as pessoas olhem a Bíblia e vejam a sua característica na Bíblia, entendeu? Vejam o registro dos pensamentos e sentimentos que você teve na leitura daquela parte da Bíblia. Ai, legal, obrigada. Eu também sou toda assim, quando eu vou sublinhar, eu uso a régua, tem um padrão. Aí eu abro os outros livros,
Felipe risca tudo, marca tudo, assim, vira uma bagunça. Exato, exatamente. Então, Identifico. mas você não risca tanto, você risca pouco. Isso. Bem pouquinho. Eu acho que eu faço mais coisas criativas do que ele, só que eu faço todas assim, que eu consiga tirar, que eu consiga, sabe? Mas eu acho que não somente em Bíblias que tem esse espaço, tá, gente? Você pode, por exemplo, numa Bíblia. Minha mãe faz muito isso. Minha mãe, ela pega a Bíblia dela, qualquer Bíblia que ela tenha, né? Ela pinta com lápis de colorir, ela cola post-it na beiradinha, ela vai escrevendo nas beiradas, assim, e depois ela doa a Bíblia dela, porque ela quer que as outras pessoas também tenham esses links que ela tem na Bíblia, e ela pega a Bíblia em branco e começa de novo, e vai fazendo isso, é bem legal. Ela faz isso muito com chave bíblica, que é um texto ligado a outro texto, que liga a outro texto, que liga a outro texto. Isso ela gosta bastante de fazer. Faz parte do Bible Journaling também. Keila levantou a mão, pode falar, Keila. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que série foi essa que o Douglas, né? Ele falou que assistiu série Conflito, que eu queria ver Tá. com meus filhos. Eu vou pegar o link aqui, eu mando aqui no chat. Tá, joia. Agora. É do YouTube, é no YouTube mesmo, é uma série. Tem uma que é da Novo Tempo de Portugal. Quando eu falei que a série Conflito foi gravada pelo Arilton e pelo Pastor Tim, ela é antiga. Quando eu falei que a série Conflito, porque o grande conflito, ele fala sobre a história da Reforma. E aí, então, eles gravaram duas séries, uma falando sobre a história da Reforma e outra falando sobre a história da nossa igreja. É uma série bem interessante, o Pastor Tim tira umas lições no final muito boas, eu gosto bastante. Vou deixar aqui o link. Eu vou abrir o grupo, aí você posta lá também. Uhum. Acho que é melhor, porque até achar agora aqui. Mas é isso, irmã, na YouTube tem, e não só esse que ele falou, mas tem outros também bem interessantes. Tem um da Andrews, que é com o pastor Gomide, muito bom também, em português. E tem esse da Novo Tempo de Portugal, que é com o Jefferson Araújo e o Rubem Fernandes. Vocês poderiam colocar no grupo, por favor, esses links dessas séries, por gentileza? Uhum. Ou aqui mesmo, onde vocês acharem melhor, tá bom? Obrigada. Eu vou mandar no grupo, porque aí é bom que todo mundo... Aí eu mando também o vídeo que eu falei que eu ia mandar e o aplicativo da minha amiga também. Na verdade, eu vou mandar para Nayara. Maiara. Aí a Maiara manda, ó, que tá só de mim. A Nicole levantou a mão. Oi, tudo bem, Nai, Douglas? Tudo bem, Nick. Obrigada, gente, pela palestra, foi uma bênção, tá sendo uma bênção. E eu tenho uma pergunta que vai um pouquinho do lado contrário. Às vezes isso aconteceu comigo algumas vezes, né? De querer tanto deixar meu tempo útil, que eu acabo fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí, às vezes a gente fica, pelo menos na rotina, assim, de faculdade e tudo mais, você começa a acumular muitas coisas e você perde a qualidade, né? E uma dificuldade que eu tenho tido muitas vezes, eu sinto que minha mente às vezes está tão acelerada que quando eu vou orar, você não consegue prestar atenção na oração, sabe? Você está orando, e aí, não sei se está bom o áudio, não sei se está gravando, acho que não. Mas às vezes você está orando, e aí você está no pensamento, e aí depois ideias, você não consegue se concentrar, você tem que falar, não, Deus, espera, deixa eu voltar aqui. Então, essa é a minha pergunta, tipo, como a gente conseguiria ter esse equilíbrio, sabe? De nem exagerar fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, mas também não deixar o nosso tempo na ociosidade, né? Como a gente consegue ter esse equilíbrio? Exato. Eu acho isso uma importante pergunta, porque existem T-I-M, Albert Einstein com I-M, não, T-I-M. Não, amor, deixa
Como se inscreve? Ele tá querendo publicar aqui? Vou colocar só o pastor Ariel, É, não tô sabendo escrever. ele não tá sabendo escrever isso. Tá, então, ó, é o seguinte, sobre essa questão do tempo, a gente precisa muito ter cuidado para não sobrecarregar, como ela falou, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que consigo ver o meu limite. Cada um tem que ver o seu limite. Eu não consigo ouvir sermões e audiobooks cozinhando ou lavando a louça ou arrumando casa. Não consigo, já tentei. Por que eu não consigo? Porque aí eu estou tentando concentrar em duas coisas. Eu gosto de ouvir audiobooks ou sermões em momentos que eu não esteja fazendo algo que demandem de mim concentração. Então, por exemplo, caminhada não é uma coisa que demanda concentração. É uma coisa que você está andando, ou, como eu falei, né, no caso, andando de moto. No caso, eu era a passageira, tá, gente? Eu não era a motorista. Tá pilotando o áudio. Você usando momentos que a sua mente consiga estar livre, né? Agora, se você começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente não consegue fazer todas bem, a gente acaba fazendo uma pela metade, a outra mais ou menos, né? Então, assim, é bem legal ter essa noção. No caso da universidade, quando eu era aluna na universidade, eu gostava de ter bem claro os meus horários na minha mente. Então, agora, se, por exemplo, eu ia estudar a Bíblia no momento da tarde, que eu falei, né, minha hora tranquila na tarde, eu desligava o WhatsApp, eu esquecia das coisas da faculdade para passar aquele tempo ali concentrada. E aí, depois, eu mudava para um novo objetivo, um novo pensamento ali, a nova tarefa que eu tinha para fazer. Então, eu gostei muito desse comentário da Nick, é algo que eu não tinha enfatizado e é importante enfatizar também. Eu sou uma pessoa que tenho esse defeito de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que não tem esse risco e que consegue mais tranquilo. O Douglas, por exemplo, consegue ouvir sermão fazendo um monte de coisa e ele consegue mais facilidade. Então, veja qual é o seu limite e isso vai fazer com que você tenha uma maior produtividade. Eu, como homem, também, às vezes eu fico na caixinha do nada, né? Mozinho não gosta de viajar contemplando as coisas, eu gosto de viajar contemplando a paisagem. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Ele levantou a mão. Bom dia a todos. Eu gostei muito da palestra, né? Onde você compartilhou, né, experiências pessoais, né? Até, assim, experiências, né? Com Deus, levado mais para o lado, assim, sobrenatural, né? E a gente, assim, eu penso que Deus se relaciona com cada pessoa, né? Tem pessoas que vão ter experiências mais profundas, né? E outras não. E tem a questão também, foi mencionada aí, tipo assim, me veio à mente, né, quando vocês falaram isso, sobre o TDAH, né? Uma pessoa que começa uma coisa e ele não consegue terminar, e já parte para outra. Aí, ao longo da minha experiência, eu tenho percebido o seguinte, que você vê que a questão do horário, né, vamos supor, se você não domina o horário certo, aí isso vai repercutir lá na parte da manhã, você não vai acordar o horário certo para estar orando, tudo isso. Então, tem que ter, tudo muito bem regrado, né, tem que ser muito bem regrado. Aí, no entanto, quando você não consegue, vem a frustração. Se você não fez o matinal, né, na parte da manhã, você não fez, aí você vai, atrasa, né, para a hora do almoço, e vai... Eu queria saber o seguinte, como você lida com essa questão da frustração? Quando você não consegue ter o horário regradinho. Perdão de Deus, a graça de Deus que me ajuda a lidar com a frustração. Porque, assim, a gente precisa de entender os nossos limites. O Espírito Santo vai nos dando noção, olha, esse aqui está além do seu limite, isso aqui você não vai dar conta. Então, é o Espírito Santo que vai conduzindo, tá? E
quando a gente não consegue dar conta daquilo que a gente planejou, a gente tem que pedir a Deus primeiro perdão, que Deus dá a paz. Ela fala assim, eu fiquei muito chateado porque eu não consegui fazer isso, isso e isso. Mas também você precisa de perceber quais são as suas prioridades, entende? Por exemplo, para mim, eu prefiro passar tempo com Deus do que lavar a louça. Não que eu não vou lavar a louça, entenda? Mas assim, eu estou no momento que eu não consegui ter tempo com Deus. E eu preciso lavar a louça, no meu caso, eu vou escolher passar tempo com Deus. Entendeu? Agora, depois que eu passar tempo com Deus, eu vou lá lavar a louça, eu não vou deixar de negligenciá-la, entendeu? Mas é uma questão de você ver quais são as suas prioridades e o que você pode deixar para daqui a pouco, ou deixar para amanhã. Vou colocar aqui em casos que, por exemplo, hoje a gente trabalha em casa, né, eu e o Mozinho, a gente tem uma liberdade de horários, né, então, por exemplo, se caso a gente ficou até mais tarde fazendo determinada tarefa, aí a gente consegue organizar nossa rotina para iniciar mais tarde no outro dia, né, mas, por exemplo, eu estava lá em Louveira e eu tinha... São Paulo. Louveira, São Paulo, e eu fazia um curso técnico em informática e tinha que pegar um ônibus fretado todo dia de manhã, e era por volta das 6 horas da manhã. Então, eu tinha que acordar cedo para poder fazer o meu devocional e depois, então, ir para pegar o ônibus. Já aconteceu várias vezes de eu perder, mas teve momentos onde, por exemplo, eu acordava tarde, eu via que estava na hora e já saía correndo ali, né, para poder pegar ali. Eu ia orando durante o trajeto, fazia o meu devocional ali no ônibus, etc e tal. E nesse período eu tinha ali um momento. Mas aí, a hora que eu chegava em casa, aí eu tirava um momento de qualidade mesmo, de hora tranquila, né? Por mais que eu não conseguisse ter aquele momento que eu tinha todas as vezes ali de manhã, e eu fazia então à tarde. Aí, como lidar com a frustração? Como é que eu lidava com a situação? Primeiro, eu pedi ao Senhor, meu Deus, me ajude a acordar cedo, né, a me organizar de maneira a não ficar dormindo tarde, e eu não ficava me martirizando por aquilo que tinha acontecido, né? Eu pedia perdão a Deus, pedia forças para poder vencer determinado hábito, né? Criar o hábito de acordar mais cedo e criar o hábito de dormir mais cedo, e não ficava se martirizando, porque às vezes a gente comete determinada falha e ficar se martirizando não nos ajuda no processo de vencer determinado hábito ou vencer determinada falha. A gente precisa... Mas eu acredito que a gente também precisa de pensar, refletir de forma racional, tá, gente? Porque a gente precisa de pensar de causa e efeito. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Espero que ninguém aqui passe por isso, mas se alguém passar, eu entendo. É o seguinte, imagina que você precisa dormir cedo para acordar cedo no outro dia, para passar tempo com Deus de qualidade. E ao invés de você dormir cedo, você ficou rolando feed no Instagram. O que você vai fazer da próxima vez? Desligar o telefone, ou não entrar no Instagram, entendeu? É você pensar de causa e efeito. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cometendo esse erro? Senhor, me ajude a vencer aqui, para que o meu dia consiga fluir de uma forma melhor. Entende? Então, eu sei que pessoas que têm TDAH têm dificuldades, e existem também terapias, psicoterapia para isso, também a prática dos 8 remédios naturais ajudam ao TDAH, mas, de qualquer forma, assim, para todas as pessoas em geral, pensar o que está me atrapalhando. Eu dormi tarde por quê? Ou, no caso, assim, eu não estou falando devocional, estou falando que você fez o propósito de, naquele mês, você ouvir todo um audiobook. E aí você não conseguiu, aí você pensar, por que eu não ouvi o audiobook? Ah, porque aquele dia lá eu fiquei ouvindo música, ao invés de ouvir um audiobook. Ou, não estou falando em todos os momentos, eu estou falando naquele momento específico que você tinha se planejado para ouvir o audiobook. Numa caminhada, entendeu? Ou então, você foi, por exemplo, pegar um ônibus e ao invés de você ouvir um audiobook, você ficou pensando mal no fulano, você ficou remoendo o defeito de alguém, enfim. Você entende que você tem que tentar se avaliar, Senhor, e pedir ao Espírito Santo, Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu perdi tempo? Onde foi que os retalhos de tempo foram negligenciados, tá bom? Eu não tô falando aqui de coisas importantes, gente, eu tô falando de coisas supérfluas, coisas fúteis, que às vezes a gente faz e que a gente nem se atenta. Como, por exemplo, ficar pensando mal no fulano ao invés de pensar no verso bíblico. Ou ficar
se martirizando por um pecado seu, ao invés de decorar um verso bíblico. Você está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. Acho que, como não há mais ninguém para perguntar, eu vou só encerrar essa gravação, tá? Para a gente iniciar uma nova. A gente vai subir tudo para o YouTube, fica melhor. Ok, então, deixa eu Acho que se encerrar quiser aqui. dar uns 5 minutinhos para todo mundo. Não tá mais tempo, são quase 11. Para quem quiser ir no banheiro, beber água. A gente falou demais. Gente,